Fala galerinha, estamos por aqui mais uma vez, vou bater um papo com vocês aqui hoje. Antes de mais nada, um anúncio que eu venho fazendo nos últimos vídeos é para eu poder pedir a licença de vocês e a compreensão de vocês, porque nos últimos vídeos a gente tem tido um pouquinho menos de cuidado com a edição dos vídeos, efeitos, esse tipo de coisa, porque a gente está num processo de botar em prática algumas coisas que vocês têm pedido a gente aqui no canal e lá no Instagram há algum tempo. Então, a maneira que a gente encontrou de conseguir ter um pouquinho mais de tempo para poder fazer esses outros projetos em paralelo aqui para o canal mesmo foi dando um pouquinho menos de atenção para as edições do vídeo, mas mantendo algum mínimo de qualidade. Então, vou pedir para vocês a colaboração e a paciência de vocês nesse ponto. Mais uma coisa, vou aproveitar aqui e compartilhar aqui a tela para que a gente possa fazer o agradecimento. Eu gosto sempre de começar, ultimamente eu estou gostando de começar os vídeos com agradecimento. Então, a gente recebeu essa mensagem do Damião e eu queria muito agradecer a ele pela confiança e pelas palavras também. E eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo, se tiver num bom dia, se tiver num dia inspirado, num dia confiante, se você puder deixar alguma mensagem aqui nos comentários para alguém que esteja em uma situação um pouco mais difícil e tal, deixa uma palavra de reforço, deixa uma palavra de coragem, porque a gente nunca sabe quem vai ler e quem pode estar precisando, tá? Então, uma coisa que eu estimulo vocês a fazer é criar esse tipo de prática. O Damião mandou pra gente assim: oi, me chamo Damião, estou conhecendo seu podcast de 2020. E eu chorando aqui porque tá dando tapa na minha cara e tenho muita vontade, motivação, mas não tenho coragem. Venho de um problema de ansiedade, depressão, e estou gostando muito de ouvir, preciso mudar, deixar de procrastinar, vícios, um ano de muitas perdas, e tenho tentado me levantar de novo sobre as pequenas mudanças que vão fazer grande diferença na minha vida. Então, agradecer aí o Damião pela mensagem. Deixa eu parar de compartilhar um minutinho. Para agradecer o Damião aí pela mensagem e agradecer a todo mundo que manda mensagem pra gente lá no Instagram, no @mentedeconcurseiro_oficial, que é a nossa maneira de ter um contato mais direto com vocês, poder bater um papo mais ou menos em tempo real. Então, se você, assim como o Damião, estiver precisando de uma ajuda, de uma palavra de apoio, se tiver qualquer coisa que a gente possa te ajudar, não deixa de mandar mensagem pra gente, bota aqui nos comentários e a gente vai poder tentar te ajudar na medida do possível, beleza? Lembra também de já se inscrever aqui no canal, porque é a maneira que a gente consegue levar a nossa abordagem para o maior número de pessoas possível, né? A gente tem tido um esforço muito grande para poder levar o que a gente pensa ser o correto na abordagem para concursos, ou seja, uma forma de estudar que não te deixe paralisado, que não acabe com a sua saúde mental. É uma forma de estudar em que você consiga ter algum tempo para sua família, para os seus amigos, para os seus filhos, para as pessoas que você ama, as pessoas que precisam de você. Que é exatamente o tipo de coisa que quando nós começamos a estudar, a gente não tinha, porque o roteiro a ser seguido, o paradigma era sempre: você tem que estudar até desmaiar, você tem que estudar até os seus olhos sangrarem, você tem que estudar até não conseguir mais, até não ter forças. E isso foi muito prejudicial para a gente no começo, até a gente entender que o que a gente precisa não é estudar até desmaiar, é estudar com técnica, é estudar com tática e com um mínimo de disciplina. É isso que a gente precisa. Não tem nada dessa história de estudar até os olhos sangrarem, isso aí é pura besteira, é uma coisa absurda de gente que dá dificuldade para depois tentar te vender a facilidade. É mais ou menos por aí. Então, o Júnior e eu, a gente demorou até entender, e os nossos amigos também, do nosso grupo de estudos, que hoje em dia também são servidores, a gente demorou até entender que não era por aí, sabe? Infelizmente, a gente foi meio que na tentativa e erro, a gente ficou dando murro em ponta de faca por um tempo, mas a gente aprendeu e a gente conseguiu incorporar isso. E é isso que a gente tenta repassar para vocês evitarem cometer os mesmos erros que a gente cometeu e, de alguma forma, que os nossos erros tenham tido um propósito, nem que seja para poder evitar que outras pessoas façam as mesmas coisas. Então é um motivo assim, de grande alegria, pelo menos para mim, conseguir tentar repassar isso para vocês, sabe, de verdade. E aí eu vou aproveitar aqui para poder
mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui o bate-papo do Damião. E agora, aqui no canal, pedir para vocês aproveitarem e se inscreverem aqui, tá? A gente tá com quase 600 inscritos. Vou pedir para vocês me ajudarem imensamente, nos ajudarem imensamente nessa meta, que é chegar aos 1.000 inscritos antes do final de 2023. Então, tô gravando esse vídeo agora em setembro. Se vocês puderem nos ajudar a chegar aos 1.000 inscritos até o final de 2023, vai ser uma vitória muito, muito gigantesca, mas que eu tenho certeza que a gente consegue com a ajuda de vocês. A gente levar o que a gente tem de conhecimento, levar a nossa bagagem, a nossa experiência, para mostrar para outras pessoas que tem sim uma maneira de estudar, e tem uma maneira de estudar com eficiência, de maneira competitiva, e ainda assim você manter a sua sanidade, manter a sua saúde mental, manter o contato com as pessoas que você ama, que você não precisa abrir mão de nada disso. Ainda que você faça algum sacrifício, você não precisa de abrir mão de absolutamente nada disso para ser aprovado. Isso eu te garanto. Eu tenho a honra e a oportunidade de ter sido aprovado em 2 concursos. O Júnior também é servidor, um dos concursos mais disputados do Brasil. Então a gente fala de experiência própria, que você não precisa estudar até desmaiar para ser aprovado. Você consegue estudar, manter a sua saúde, manter a sua família, manter o seu relacionamento, manter um contato com seus filhos. Tudo isso é possível. Você só precisa saber como estudar com técnica. E é isso que a gente faz aqui no canal. A gente tenta te passar uma maneira de estudar mais sustentável e mais saudável. É isso que a gente quer, beleza? E além do canal aqui, que a gente pede vocês encarecidamente para se inscreverem e já deixar o like no vídeo, a gente tem também o podcast aqui no Spotify. É só buscar lá por Mente do Concurseiro. Tem vários e vários episódios aqui, muito, muito, muito legais. E aproveita para poder seguir a gente, clica lá no coraçãozinho, dá 5 estrelinhas pra gente aqui, porque isso também deixa a gente mais bem colocado entre os podcasts e ajuda a gente a levar o nosso conteúdo para mais pessoas. O podcast tem tido um retorno muito bacana, muita gente tem conhecido a gente através do áudio, né, do podcast, e tem sido uma experiência muito, muito legal pra gente, porque a gente não sabia que o podcast só em áudio ia trazer um retorno tão bacana de comentários e de feedback positivo pra gente. Então tem sido uma experiência super, super legal também. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E aí, beleza. No vídeo de hoje, eu vou bater um papo com vocês. Deixa eu só ajeitar minhas janelas aqui, um minuto. Eu vou bater um papo com vocês sobre como que a gente pode aplicar a neurociência nos estudos. E aí eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, mas eu garanto que não vai ser um tema denso, não vai ser uma coisa cheia de jargões, até porque o que eu sei sobre o tema é bem comparado às pessoas que trabalham com isso, que pesquisam isso. É um conhecimento bem, bem restrito, né? Então vou tentar passar para vocês o que eu consegui pesquisar e a maneira que eu tento aplicar isso para mim, beleza? Então podem ficar tranquilo que não vai ser nada muito, muito denso, não. Então, de cara, eu acho que a gente pode falar, falando especificamente sobre neurociência, a gente tem que entender o papel do cérebro, né, do nosso cérebro, na nossa aprendizagem e na nossa memória. É interessante porque as pessoas que estudam isso usam um termo muito comum, que é neuroplasticidade, que é exatamente a maneira do cérebro se adaptar e fazer, trocando em miúdos, fazer novas conexões que aceleram conhecimentos paralelos. Ou seja, é como se fossem 2 linhas de energia que se cruzam e possibilitam que as energias de ambos os lados cheguem mais rápido, porque tem aquele caminho em comum agora. Então é muito interessante porque aquele clichê, que parece clichê, mas que é bem verdade, de que quanto mais a gente aprende, mais rápido a gente aprende, é exatamente isso. Porque quanto mais você aprende, mais conexões o seu cérebro faz, e quanto mais conexões o seu cérebro faz, mais rápido você aprende. Então, a ideia é que aprender ajuda a gente a aprender. Pode parecer meio redundante, mas é exatamente isso. E tem estudos muito, muito interessantes
eu incentivo vocês a pesquisarem pelo Andrew Huberman, que é um neurocientista de Stanford, que fala muito sobre neuroplasticidade, fala muito sobre aprendizagem, dopamina, esse tipo de coisa. E ele passa pra gente que, ao contrário do que se acreditava no passado, a neuroplasticidade, ela não é limitada, não é tão limitada pela idade quanto os pesquisadores inicialmente suspeitavam. O que isso quer dizer? A gente acreditava muito que, na medida em que a gente ia ficando mais velho, o poder de retenção do cérebro, de criação de novos caminhos, ele ia ficando cada vez mais restrito, cada vez mais limitado e cada vez mais difícil de acontecer. E isso até é verdade até um certo ponto, mas só que numa medida bem menor do que a gente acreditava antes. E aí houve estudos com algumas freiras de um convento, não lembro agora em qual país, no qual foi verificado que essas freiras tinham uma saúde mental muito grande em termos de pouca degeneração, sabe, mental e tudo mais. E aí eles chegaram à conclusão de que o que mantinha essas freiras, que eram já senhoras, tão saudáveis mentalmente, era o fato de que elas estavam em constante aprendizado. Ou seja, elas estavam sempre se forçando a aprender coisas novas, e isso fazia essas novas conexões no cérebro e, por consequência, deixava o cérebro mais saudável por mais tempo. Como se fosse um estímulo físico em relação ao corpo e tudo mais. Então é interessante porque a gente consegue entender que definitivamente o nosso cérebro tem um poder de adaptação e tem um poder de interconexão tão gigantesco que às vezes a gente subestima isso. Então, o que a gente tem nessas conexões neurais e tudo mais é que quanto melhor for a nossa saúde, né, em termos de saúde geral, quanto mais a gente tiver interesse no assunto e quanto mais a gente tiver interesse em aprender, né, lato sensu, essas conexões elas são mais fortes e mais sólidas, de uma maneira que a gente consegue reter aquilo por mais tempo e consegue reter aquilo com uma qualidade maior. Então você consegue lembrar mais rápido, lembrar por mais tempo e fazer uma aplicação daquele conhecimento de uma maneira bem satisfatória. Então, partindo desse princípio, eu preciso falar com vocês uma coisa que a gente sempre fala aqui, que eu falei nos últimos vídeos, mas que não tem como contornar devido à importância devido à importância que isso tem no assunto que a gente está falando hoje, que é o quê? A qualidade do sono, a qualidade da alimentação e algum tipo de exercício físico, por mais leve que seja, uma caminhada. Esses três fatores juntos são extremamente importantes para que a gente consiga manter o nosso cérebro e o nosso corpo também saudáveis, de forma que essas conexões tenham todo o ambiente propício para ocorrer da melhor maneira possível. Então, nunca subestimar o que a gente precisa fazer em termos de preparação para deixar o ambiente propício para a gente estudar, porque vale de muito pouco a gente estudar com qualidade e depois não dormir bem, e aí essa informação ela não se massifica, ela não passa para a nossa memória de longo prazo de uma maneira satisfatória, e a gente acaba meio que desperdiçando o nosso esforço, né? Então a gente se esforça tanto durante o estudo, durante as sessões de estudo, para dar mole no final. Não é uma boa coisa. Uma coisa interessante também que eu li nessas mesmas pesquisas, que eu mesmo, até um bom tempo atrás, não era meio cético quanto a isso, o quanto que pode ser benéfico você meditar. Não necessariamente sobre um tema específico, nem nada, mas a meditação, de uma maneira geral, ela ajuda o nosso cérebro a construir essas conexões, ela ajuda o nosso cérebro a desacelerar, a ficar mais presente no momento e ajuda a gente de uma forma geral, a ficar mais calmo, né? Então é interessante que eu, por exemplo, não acreditava muito nisso, né? Só fui realmente dar um voto de confiança quando eu realmente vi estudos que falavam sobre isso, estudos científicos,
falando sobre o poder da meditação e falando sobre como isso poderia ajudar. Então, é bem legal porque, por mais que às vezes a gente não dê muito crédito, tem coisas que podem ser altamente benéficas para a gente e a gente simplesmente não se vale delas. A gente conversa sempre sobre isso aqui. Mais um ponto é que a gente fala também aqui no canal, em uma quantidade até considerável, sobre o aprendizado ativo, né? E o aprendizado ativo seria você tentar, de alguma maneira, pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Então, você vai fazer exercícios, obviamente, sobre o tema que você estudou naquele dia, ou naquela sessão de estudos, ou naquela semana, dependendo de como você partilhar o seu tempo. E vai também tentar, de alguma forma, tanto quanto possível, achar algum tipo de aplicação prática para aquilo que você está aprendendo. Então, de repente, você pode estudar alguma matéria de direito e, de repente, ao assistir um jornal, você vê aquele mesmo assunto que você estudou. Ou, de repente, você pode ter estudado, sei lá, português e em alguma matéria de jornal, em algum site, você conseguir achar algum erro gramatical que, pelo motivo da aula, agora você sabe que está errado. Então é interessante você tentar aplicar de alguma maneira prática o que você estudou, né, recentemente, porque isso também ajuda a solidificar isso que você está aprendendo e deixar permanente na sua memória de longo prazo. Isso é muito interessante. Além disso, a gente também tem que ter atenção ao foco, né, e a sua concentração durante as suas sessões de estudo. Porque a gente pode subestimar o poder de um ambiente de estudo minimamente controlado, com tanto silêncio quanto possível, com tão poucas interrupções quanto possível, mas isso realmente faz uma diferença grande. Faz uma diferença grande no resultado final. E é interessante que você tente aplicar nas suas sessões de estudo aquela técnica que a gente sempre conversa aqui, Pomodoro, sabe? Dividir em blocos, e aí esses blocos vão variar de acordo com o seu estilo de estudo ou de acordo com o seu cansaço mental para aquele dia, em blocos maiores ou menores, com intervalos maiores ou menores. Mas a única coisa que é constante é que é uma recomendação grande, no sentido de que um bloco não deve nunca durar mais de 90 minutos. Esse aí realmente é o limite, porque blocos maiores que isso, a gente tem demonstrações práticas que a nossa concentração, a nossa retenção, ela decai num nível em que beira a perda de tempo, você ultrapassar isso por vez, sabe? Então, no máximo, blocos de 90 minutos, com algum intervalo, para que você possa refrigerar a mente, possa dar uma descansada, deixar a mente vaguear um pouco e retomar em seguida, se for o caso de ainda faltar algum tempo para a sua sessão de estudos acabar. Além disso, o que mais que a gente tem para falar aqui? Deixa eu separar aqui na minha colinha. Assim, a gente aqui no canal, a gente ressalta muito a importância que a gente dá para o controle do estresse, controle da ansiedade, sabe? Então, temas de alguma maneira que envolvem saúde mental, eles são muito caros para a gente, porque a gente vê realmente que, principalmente nos últimos tempos, a gente vê a nossa geração e as gerações seguintes tendo que lidar cada vez de forma assim, mais alarmante com ansiedade, depressão, crise de pânico e coisas que são correlatas. E a gente aqui no canal, a gente acredita de verdade que no nosso nicho aqui de estudo para concursos públicos, isso daí é um problema muito grande, porque muita gente lida com o estudo de uma maneira que a gente entende completamente prejudicial, sabe? Então, essa história de que você tem que estudar até desmaiar, que, não, eu durmo quando eu for convocado, isso daí realmente não ajuda em nada e só agrava esse problema e, infelizmente,
muita gente com canais enormes, donos de curso, canais oficiais de curso, com pessoas propagando esse tipo de coisa, é realmente muito preocupante para a gente. Então, a gente pensa que o gerenciamento de estresse, da ansiedade, esse tipo de coisa, é uma coisa que merece uma atenção, sabe? Então, a gente está sempre recomendando que, em paralelo com seus estudos, você tenha alguma válvula de escape, você, sei lá, assista uma série que você goste, leia um livro que você goste, separe algum tempo para estar com pessoas que você ama, que te fazem bem, separe algum tempo para, sei lá, jogar um videogame ou um jogo de computador, se essa for sua preferência. Qualquer coisa. Dar um passeio de bicicleta, de skate, absolutamente qualquer coisa que te faça bem, que te dê alguma satisfação. É interessante que você faça isso em paralelo com seus estudos, porque é isso que vai te manter firme no longo prazo, e a gente sabe que um projeto para concurso público, ainda mais da maneira tão competitiva como é hoje, a gente sabe que qualquer coisa faz a diferença, a gente sabe que é um projeto de médio a longo prazo. Então, eu quero que todos vocês aqui, além de serem aprovados e nomeados e convocados, além disso, porque isso daí, obviamente, todos os que não desistirem serão, mas eu não quero só isso, eu quero que vocês sejam convocados e entrem em exercício, e entrem em exercício com uma cabeça boa, com uma cabeça saudável, para que vocês possam contribuir com o serviço público tanto quanto a gente pensa que o serviço público merece. Eu acho que é isso que é importante. A nossa maneira de contribuir com vocês, mas também, em alguma medida, contribuir com o serviço público, é tentar conscientizar as pessoas da importância dele e tentar passar para as pessoas a importância de, uma vez estando nele, você estar bem, para que, em estando bem, você consiga prestar um bom serviço dentro do seu quadrado para a população, na medida das suas responsabilidades. É assim que a gente tenta abordar as coisas. Então, a maneira de você tentar manter um estado mental positivo na sua preparação é exatamente isso, tendo uma válvula de escape, fazendo as coisas que você normalmente faria, ainda que em menor medida, porque você vai ter que separar um tempo que poderia ser para o seu lazer, para você poder estudar. Então, mas na medida do possível, tentar manter algum mínimo de rotina saudável, de rotina satisfatória, para que você consiga se manter estudando pelo tempo que você precisa. Isso daí, na nossa opinião, é indispensável para você se manter no propósito e se manter firme, que é esse o objetivo. E além disso, a gente conversa muito aqui sobre o poder da técnica quando você estuda para concursos. A gente fala que, infelizmente, infelizmente ou felizmente, não sei, a gente cometeu muitos erros pelo caminho, tanto o Júnior quanto eu, quanto as pessoas que estudaram com a gente, talvez alguns de vocês que estejam assistindo também. A gente cometeu muitos erros pelo caminho, mas muito disso foi porque a gente não sabia das técnicas que a gente teve que aprender meio que de cabeçada, meio que na tentativa e erro, sabe? O conjunto dessas técnicas que hoje em dia a gente tem no nosso arsenal, inclusive, é uma coisa que vocês sempre pedem pra gente compilar, né, tudo isso que a gente fala aqui e botar em uma ordem lógica para poder estar repassando para vocês, de uma maneira que vocês consigam ver sequencialmente, né, o que a gente quer dizer com as técnicas, o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre mindset, sobre disciplina e tudo mais. É uma coisa que vocês sempre pedem pra gente formular isso em uma ordem lógica. E é uma coisa que a gente está dando atenção, a gente está tentando separar um tempinho para poder fazer isso. Eu acredito que a maneira que a gente está fazendo esteja ficando muito legal, sabe? Então, eu espero de verdade que vocês gostem, eu espero de verdade que esteja à altura de todos vocês que tanto pediram, e que isso possa, de alguma maneira, prevenir vocês dos erros que a gente cometeu, acelerar o processo de aprovação de vocês, que isso, sem falsa modéstia, eu tenho certeza que vai acontecer, porque alguma das coisas que a gente está colocando nesse compilado de informações são coisas
que realmente vão colocar vocês à frente da concorrência. Isso daí é sem sombra de dúvidas, assim, digo isso com toda certeza, porque são coisas que quase sempre a gente só aprende com a experiência. A gente só aprende errando, a gente só aprende tentando, mas quem pegar essa reunião dessas informações e botar em prática, com certeza vai sair na frente de muita gente, porque vai ter conhecimentos que muita gente demora anos para poder aprender, e gente que, infelizmente, às vezes acaba desistindo de estudar antes de chegar até esse ponto. Então, a galera que pegar essas dicas e colocar em prática, realmente vai ser uma vantagem quase que injusta em comparação aos outros concorrentes, porque vocês vão ter dicas e conhecimentos que a gente praticamente só aprende na prática, só aprende errando, mas sem precisar errar. E essa que é a vantagem, e é isso que a gente está tentando reunir para poder passar para vocês de uma forma assim minimamente estruturada, né, a pedido de vocês mesmos. Então, fiquem de olho, já a gente vai tá liberando isso para vocês, e eu espero que vocês gostem. Mais uma coisa para a gente poder se encaminhar para o final aqui. A gente falou sobre neurociência, a gente falou sobre estudos na área do aprendizado, né? E eu acho legal que vocês separem algum tempo de vocês para aprender sobre aprender. O que eu quero dizer com isso? Eu li uma coisa muito interessante há um tempo, que é a história de um lenhador, né? Muito dedicado, muito eficiente no seu trabalho, né? E ele queria atingir uma certa quantidade de árvores cortadas em um dia. Então ele foi acordando cada vez mais cedo para começar cada vez mais cedo, e ele queria atingir aquele total de árvores. Só que ele viu ao longo das semanas esse número decaindo, ao invés de subindo. Ou seja, com o passar das semanas, mesmo acordando mais cedo, ele viu que a quantidade de árvores que ele estava cortando estava diminuindo. E aí ele viu que alguma coisa não fazia sentido, né? Alguma coisa não fazia sentido, porque a tendência de você começar antes é você ter um trabalho maior e, por consequência, uma quantidade maior de árvores cortadas, no exemplo dele. E aí, ao conversar com um senhor que era um lenhador aposentado, muito respeitado, muito experiente, ele explicou isso e tal, e aí por um segundo esse senhor pensou um pouco e falou para ele: olha, você está fazendo tudo certo, mas quanto tempo você tem dedicado para poder amolar o seu machado? E eu acho isso muito interessante, porque realmente às vezes a gente está tão obcecado com a execução que a gente não dedica o tempo e o cuidado necessários para que a execução seja tão eficiente quanto possível, sabe? Então, eu incentivo muito a vocês a aprender sobre os métodos mais rápidos de aprender sobre como melhor aprender, né? Estudar sobre o aprendizado, estudar sobre as formas mais rápidas de se aprender algo, das formas mais duradouras de aprender algo, estudar sobre a mentalidade que você precisa ter para maximizar o que você quer aprender em qualquer sentido, seja no estudo para concurso, ou uma nova língua, ou um instrumento, uma arte marcial, qualquer coisa. Então eu incentivo bastante vocês a estudarem sobre o aprendizado, sabe? Porque isso, para mim, é o equivalente a vocês estarem amolando o machado de vocês. Porque uma vez que vocês sabem a melhor maneira de aprender e assim o aplicam, vocês vão tá, ao mesmo tempo, começando antes a cortar as suas árvores e, ao mesmo tempo, com o seu machado extremamente afiado. E aí, realmente, o céu é o limite para todo mundo. Então, eu recomendo de coração que vocês possam separar um tempinho e dar a importância devida sobre a técnica de aprendizado, as formas de melhor aprender, tá? Mas eu também, para a galera que quer isso de uma maneira estruturada, a gente também vai tentar colocar isso lá no pacote de informações
que a gente está preparando para vocês e já a gente passa para vocês maiores informações sobre como que vocês vão conseguir pegar isso e aplicar isso na vida de vocês, beleza? Vai dar certo, pode confiar. No final, todo mundo vai chegar lá, isso eu garanto. Então, antes de me despedir de todo mundo, eu queria só lembrar para você que está assistindo a gente que você importa, que a sua vida tem relevância, que você é um ser interconectado com literalmente milhares de outras pessoas, e eu quero te dizer que todo o sacrifício que você tá passando agora vai ter um fruto, vai ter uma recompensa lá na frente, vai render frutos, e que você vai conseguir passar pelas coisas que você tá passando e que você não fala para ninguém, tá? É essa confiança que eu quero que você tenha, que vai dar tudo certo, que você vai persistir, que você tem capacidade, e eu quero de verdade te dizer que você importa e que a sua vida vai ser plena e vai ser feliz e vai ser muito, muito proveitosa. Não só para você, para as pessoas que você ama, mas para muita gente ainda. E eu gosto muito de dar o meu exemplo, que quando comecei a estudar, era extremamente pessimista, achava que nunca ia conseguir passar em concurso nenhum. Eu tenho muito orgulho, muita honra de ter sido aprovado, de ter sido nomeado em 2, fui aprovado em alguns, mas ter sido nomeado e classificado em 2. E na época, se você dissesse para mim que um dia eu teria essa oportunidade gigantesca de estar tentando ajudar outras pessoas e estar tentando fazer com que os meus erros do passado possam ser os acertos delas, eu dificilmente ia acreditar, sabe? Então, ainda que de repente para você não pareça, ou ainda que para você seja difícil acreditar, pode ter certeza que você importa, que a sua vida faz diferença e que num futuro muito breve você vai estar calando a boca de muita gente que torce contra você. Você vai estar com uma vida plena, satisfeita e fazendo muito bem para as pessoas que você ama e ajudando todo mundo que você sonha ajudar, tá? É o que eu te digo hoje. Espero que você que esteja me assistindo ou me ouvindo leve isso pro coração e que isso não saia da sua mente nos momentos difíceis, tá bom? Então, para você que viu ou me ouviu até aqui, de verdade, muito, 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 muito obrigado. Lembra de deixar um curtir no vídeo, lembra de se inscrever no canal, ajuda a gente a chegar aos 1000 inscritos ainda em 2023. Vai ser a melhor forma de pagamento que a gente pode ter, de verdade, de coração. Vai lá, se inscreve no canal, passa para outras pessoas que também estudam para concurso. Vamos construir essa comunidade de pessoas com uma mentalidade diferente, com uma mentalidade saudável e mostrar que a gente consegue alcançar os nossos sonhos sem abrir mão das coisas que a gente ama, sem abdicar de absolutamente nada, só fazendo algumas concessões, alguns sacrifícios indispensáveis, mas definitivamente sem abdicar de nada que a gente ama, tá bom? É isso que eu tenho para falar para vocês por hoje. E agradecer de novo a atenção e a paciência. E muito, muito obrigado. Um abração. Até o próximo vídeo.